Bom dia, bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira, amaldiçoado em um madeiro. Olha, a gente vai aprender algo muito importante nessa manhã, justamente falando sobre esse tema de hoje, amaldiçoado em um madeiro. Quando a gente vai ler lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, nós lemos o seguinte: Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Olha, existe uma maldição sobre aqueles que não guardam a lei de Deus. A gente sabe a penalidade do pecado, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, a gente sabe que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado, a gente vê lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas olha só, a gente vê algo interessante acontecendo aqui. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, nós lemos assim: Se alguém houver pecado passível de morte, e tiver sido morto e o pendurares em um madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que é que a gente vemos nesse texto? A gente vemos que aqueles que fossem condenados à morte, fossem pendurados no madeiro, eles eram chamados malditos de Deus. Agora tem uma coisa interessante que a gente vai analisar. Gálatas capítulo 3, livro de Gálatas, se encontra no livro depois de 1 Coríntios, Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 14, você vai extrair algumas coisas bem legais aqui. Mas uma delas é que nesse contexto que Paulo está falando, a gente vê que alguém foi pendurado no madeiro. A gente vê que Cristo, ele foi pendurado no madeiro, ele se entregou por mim e por você. Você viu que lá em Deuteronômio ele se tornou maldito de Deus. Ora, a gente vê que uma coisa a gente percebe: aquela cruz não era para Cristo, aquela cruz era para mim e para você. Mas Cristo ele assumiu o lugar, um lugar que era nosso, mas ele assumiu por amor de mim e você. O que é que a gente aprendeu? A chave se encontra em Gálatas capítulo 3, 10. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 10. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Hoje a gente vivemos pela fé, a fé no Filho de Deus. O livro de Romanos, que eu acabei de ler para vocês, Romanos capítulo 6, eu quero ler com vocês aqui, Romanos capítulo 6, olha só o que diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, a gente sabe que aquele que comete pecado, ele certamente morrerá. A gente vemos lá em Gênesis o próprio Deus falando sobre isso, mas a gente temos uma vida eterna em Cristo Jesus. A morte de Cristo e ele ser pendurado no madeiro nos deu a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Quando se aproximamos de Cristo, se aproximamos do nosso Deus, nos entregamos por completo. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse momento e pedir que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos fortaleça. Olha só, antes de a gente orar, tem um texto que eu quero falar para vocês que diz assim: ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo, que poderia separar entre si o Pai e o Filho. Então Cristo ele tomou essa culpa que era nossa. Somos pecadores, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12, mas queremos sim estar com Cristo, queremos sim habitar com Cristo, mas cada manhã a gente precisa buscar essa presença. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E vamos orar nesse momento. Senhor Deus e majestoso Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos assemelharmos ao teu Filho. Nos ajuda a amar uns aos outros. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.